Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. O seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus. Por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Agradecidos e muito felizes, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em todas as nossas vidas. O Senhor tem nos protegido, nos abençoado. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos amparado, tem dado a paz, tudo o que precisamos para continuarmos no caminho até o encontro de nosso Senhor Jesus. E mais uma vez o Senhor nos convida a ouvir a sua palavra. Nessa hora, Pai amado e bondoso Deus, nós queremos nos inclinar para o Senhor. Pedir, Pai amado, que possamos dedicar toda a nossa atenção, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Desliga-nos do que é mundano, de nosso cotidiano. E para que essa hora seja plena, seja completa, nós rogamos pela presença e pelo ativar do seu Santo Espírito, na comunhão com todo o ministério de graça, com os nossos apóstolos, que o seu Santo Espírito, que foi derramado entre os nossos apóstolos, seja o condutor dessa hora, não os pensamentos humanos daquilo que o homem julga certo ou errado, mas que o seu Santo Espírito ative em cada um dos seus servos aqui. Também nesta hora, Pai, nós nos lembramos dos nossos apóstolos, todos os nossos servos em todos os lugares. Dê a eles a proteção, a ajuda, o amparo. Olhe também, Pai amado e bondoso Deus, para cada um dos nossos irmãos. Dê a eles as forças, a proteção. Muitos deles nessa hora estão preocupados com a saúde, com o emprego e muitas situações das nossas vidas. E, amado Pai, rogamos que o Senhor olhe para cada um deles e dê as forças e que eles possam estar ligados ao Senhor, né, e à sua palavra, o seu ensinamento também nessa hora. Amado Pai e bondoso Deus, dá-nos aqui uma hora rica de paz, de bênção, que ao final nós, amado Pai, possamos ter dado mais um passo em direção de nosso Senhor Jesus Cristo para a glória eterna. Conceda-nos mais do que nós sabemos pedir, conceda-nos mais do que, amado Pai, nós sabemos com as nossas palavras lembrar e conceda-nos, amado Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Tudo isso nós lhe pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, a palavra de hoje está em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, que está assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Até aqui. Número 257. Senhor.
Amados irmãos, com alegria mais uma vez nós estamos aqui e podemos viver a palavra do Senhor. Hoje temos uma palavra, mais uma vez, uma palavra que é muito especial e que toca os nossos corações, que nos traz, a motivação, o encorajamento para continuar na nossa trajetória como filhos de Deus, como aqueles que levam a palavra do Senhor. A palavra de hoje, como todos ouviram, está escrito em Neemias. E o contexto dessa palavra, ela foi retirada de um momento difícil para o povo de Israel. Apesar deles terem conseguido sair da Babilônia, então ali eles estavam escravizados e eles conseguiram se libertar da Babilônia. Quando eles voltaram para Israel, eles encontraram uma cidade totalmente destruída. A casa deles, Israel, totalmente destruído. Então, isso é uma situação difícil, porque eu acho que todos nós, nas nossas vidas, quando, por exemplo, nós trabalhamos, e voltamos para as nossas casas, esperamos ir para um lugar confortável, de paz, de conforto, de paz, de conforto das nossas vidas. E não foi exatamente isso que eles passaram. Conseguiram, novamente, reforçando, conseguiram se libertar da escravidão, mas encontraram Jerusalém com os muros destruídos, todas as casas, o templo, tudo aquilo que era história, tudo aquilo que pertencia a eles, arrasado. Isso provoca tristeza. E o contexto dessa palavra, fala justamente sobre isso, porque quando eles voltaram a Jerusalém, eles puderam novamente ouvir a palavra do Senhor, porque na Babilônia eles não podiam viver isso. Na Babilônia eles não podiam ouvir, a palavra do Senhor, não podiam ouvir aquilo que estava nos livros sagrados. E lá, Esdras, que é o profeta ali nesse tempo de Neemias, ele lia a palavra do Senhor, aquilo que estava nas Escrituras, e isso dava forças para eles. Eles encontravam as forças para poder superar aquela situação, aquele momento que era realmente muito difícil. Eles eram poucos e com a casa, com o seu reino totalmente destruído. Por isso, eu vou até reler a palavra de hoje, que quando eles ouviam aquilo que o Senhor havia escrito, dado a eles nas Escrituras, eles encontravam a motivação. Diz aqui: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E a palavra ela está fundamentada nisso, nesse ponto, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, amados irmãos, quando nós então ouvimos essa palavra, claramente nós espelhamos isso para as nossas vidas. Porque nem sempre eu posso melhorar essa frase, nós não vivemos só de vitórias, Nós não vivemos só de vitórias. E muitas vezes as nossas derrotas são muito duras, são muito pesadas. Muitas vezes as nossas derrotas podem talvez não significar a destruição de um lar, fisicamente, mas pode destruir uma vida. É alguém que nós perdemos,
né? Uma situação em que nós tínhamos como concreta e ela foi destruída. Então tudo isso, amados irmãos, nos faz entender que nos faz ver, né, que nós não estamos seguros de todas as coisas. Por mais que por muitos anos nós construímos com todas as nossas forças, mas num vendaval, né, eu falo isso de uma forma figurada, num vendaval tudo se acaba. Quando nós perdemos um ente querido, isso pode acontecer de uma hora para outra. Uma situação em que todos estão felizes e ali, passado algum tempo, já não estão mais. Por isso, amados irmãos, nós queremos pensar sobre tudo isso e ver aonde nós podemos buscar as forças para superar e viver tudo isso. Claro, não são só, assim como não são só vitórias, também não são só derrotas, mas são nos momentos de tristeza que nós nos abalamos. E da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel naquele tempo, o Senhor nos chama a buscar a sua palavra. O Senhor nos chama a buscar, a estar com Ele. Porque a alegria do Senhor é essa que nós vivemos aqui agora. A alegria do Senhor é Ele ver o seu povo reunido para Ele transmitir a sua palavra, o seu ensinamento. E isso, amados irmãos, isso nos traz as forças que nós precisamos para uma reconstrução, para continuar as nossas vidas até o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes dá vontade de parar. Acho que todos nós, em algum momento, pensamos, né, não só numa trajetória dentro da igreja, nas nossas vidas. Chega um momento difícil em que nós estamos vendo que a situação pode até piorar e nós falamos assim, puxa, não tenho mais forças. O Senhor sabe disso. E o Senhor quer nos ajudar. O Senhor quer estar presente nas nossas vidas. E uma das coisas importantes que nós temos que fazer, primeiro, amados, é trazer o Senhor para as nossas vidas. Abrir as portas dos nossos corações para o Senhor. Porque nós não temos ninguém, nem nada que é maior do que o nosso Deus. Então, não podemos hesitar. As nossas vidas têm que ser vidas para o Senhor. Nós entregamos as nossas vidas para Deus. Porque eu, enquanto me preparava para esse serviço divino, eu me lembrava de exemplos dos nossos servos que nos antecederam. E aí, então, me lembro uma vez um servo que ele dizia assim, ele trazia um exemplo do cotidiano, né? Então, ele falava que, por exemplo, um pai, uma mãe que vê os seus filhos, ou um filho, uma filha que está doente, está sofrendo, e vê aquela situação, e vê, por exemplo, uma necessidade da casa, uma lâmpada que está queimada, algo que precisa ser feito, às vezes uma limpeza, alguma coisa que pode esperar, mas aquela criança ela precisa ser cuidada. Então, aquelas outras coisas que muitas vezes que muitas vezes ocupam a nossa vida, deixam de ser importantes para nós focarmos naquilo que realmente é importante. O que nós queremos dizer com isso? Não quer dizer que nós vamos abandonar a nossa vida com os nossos compromissos, né, para nos entregar a Deus. Não quer dizer que nós vamos abandonar o nosso trabalho, né, as nossas amizades, vamos deixar de fazer coisas que nós nos sentimos bem, felizes,
para entregar para fazer só, para estar na casa do Senhor, para só fazer as coisas que nós ouvimos na casa de Deus. Não, não é isso. Mas priorizar, né? Gerenciar, né? Aquilo que é realmente importante. E a maior vitória das nossas vidas, amados irmãos, será quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. Então nós temos que olhar todas as coisas, né, dar a prioridade, cuidar da nossa vida, do nosso trabalho, os jovens estudarem, mas olharmos para o Senhor como um pai, uma mãe olha para um filho que precisa de um cuidado. E essa é a primeira coisa. Por isso, aquela palavra, né, buscai a Deus em primeiro lugar, e o resto, e o demais, vos acrescentarei. Né? E o Senhor cumpre com a palavra quando Ele fala isso. Então, amados irmãos, o Senhor se alegra quando nós estamos aqui. E essa palavra fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então busquemos a força do Senhor. Busquemos as forças, amados irmãos, naquilo que o Senhor nos oferece, naquilo que agrada ao nosso amado Deus. E nós, assim, somos chamados a trabalhar na obra do Senhor. E o que nós devemos fazer? Continuar fazendo aquilo que o Senhor sempre nos ensinou. Quando Jesus Cristo falava, amados irmãos, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Esse é o desejo de Deus para nós. E Ele se alegra quando nós fazemos isso. Quando Jesus Cristo também disse, né, ama o teu próximo, também com todas as suas forças, com todo o seu entusiasmo, como se estivesse fazendo para você, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso também alegra o Senhor. E a alegria do Senhor são as forças que nós precisamos. E nós precisamos. Não tenhamos dúvida disso. Se nós vamos buscar forças, busquemos no Senhor. Busquemos no Senhor. Então, amados irmãos, né, nosso servir a Deus, né, tem que ser de uma forma que realmente, né, traga, né, o servir a Deus, ele vai nos trazer as forças que nós precisamos. E isso tem que ser, amados irmãos, nós buscamos fazer isso não como um peso, como uma carga, mas com amor. Porque tudo que é feito com amor é muito mais leve. É muito mais leve. Né? Não há nada, amados irmãos, não há comparação em fazer algo obrigatório e fazer com amor. Porque quando nós fazemos com amor, nós estamos livres de qualquer pensamento, de qualquer situação, de qualquer coisa que possa impedir de concluirmos da melhor maneira. Quando nós fazemos com amor. Quando não é assim, amados irmãos, muito claramente nós começamos a ver muitas barreiras, uma sendo colocada atrás da outra. E são, algumas vezes, quase intransponíveis. Com amor, não. Por isso, amados, pensemos isso. Né? Que é uma frase que ela, talvez, né, sistematicamente ela não se encaixa, mas que a nossa consciência seja por amor. Amado pastor, consciência por amor, né? Porque nós falar de consciência é alguma coisa racional, né? Objetiva, e o amor a gente fala de coração, né? Então, que transformemos a nossa consciência num coração, né? Transformemos o nosso desejo como está escrito no nosso coração.
Uma vez aqui na igreja também eu ouvi, e essa é uma frase que o mundo também, todos conhecem, né? Que toda ação, ela precede um pensamento. Então, vocês estão vendo aqui agora esse livro, todos nós fazemos isso, né? Eu penso e faço. Né? Por que não as ações para o nosso próximo e para o nosso amado Deus? Pensarmos com amor. Isso nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar em nossas vidas para que o Senhor esteja presente nas nossas ações, naquilo que Ele tem nos ensinado, e esteja presente nas nossas vidas. E um outro ponto, né, que diz, quando nós fazemos com amor, nós fazemos com entusiasmo. Eu brinco com os pastores, com os servos, quando alguns servos sobem no altar, acho que eu já falei isso para você uma vez, sobe no altar e fala assim: amados irmãos, estou muito feliz. Não parece que está feliz, né? Ele tem que falar com entusiasmo, tem que falar com alegria, né? Amados irmãos, que alegria que nós estamos aqui. Assim é trabalhar para o Senhor. Se nós mostramos, né, seja no coro, seja no órgão, seja os irmãos que trabalham na parte técnica, seja na limpeza, se nós fazemos isso, amados irmãos, com pesar, nós estaremos influenciando outros. E certamente, por exemplo, um jovem, uma criança vai falar assim: eu não quero fazer isso. Olha a cara de tristeza daquela pessoa. Né? Façamos com alegria, façamos com entusiasmo, que isso seja, amados irmãos, realmente uma orientação, né? Porque se nós estamos fazendo com amor, nós queremos mostrar que é com amor, não com peso. Né? E quando nós fazemos isso, nós certamente estaremos colocando uma sementinha do Senhor no coração do nosso irmão, de um próximo, de alguém que talvez esteja passando por aquele momento tão difícil, como falamos aqui no início, né? O povo de Israel encontrou uma terra arrasada. Mas se ele aprender que a alegria do Senhor é a força, e nós mostramos como é essa força de Deus, talvez ele encontre um caminho para o Senhor. Então, sejamos o exemplo e vamos servir com alegria. E a palavra de hoje, a mensagem é: servimos com alegria, né, de saber que Cristo está próximo. Sejamos assim, amados irmãos, busquemos, né, de servir com alegria, porque o Senhor está vindo. Amém. Amém. Agora, também gostaria de ouvir as palavras que estão no coração do amado pastor Felipe. Se o coro tiver um hino, por favor. Número 114. Bom, amados irmãos, como disse nosso amado pastor, no tempo de Neemias, o povo estava triste, porque eles tinham que construir as muralhas, estavam construindo as muralhas, mas as casas, tudo estava destruído. Mas foi falado para eles,
tenham alegria. Hoje é dia de festa, não é dia de tristeza. Porque vocês têm a força de Deus com vocês. E hoje também nós temos uma construção para fazer também. Que é a nossa igreja espiritual. Nós precisamos também construir essa igreja, essa fortificação. E pode ser que essa igreja também esteja com um muro caído ou em reconstrução, ou precise de algumas peças. E cabe cada um de nós, que é o nosso servir. O nosso servir a Deus é para ajudar nessa construção. E da mesma forma que os irmãos tiveram que deixar a tristeza e servir com alegria, não tiveram, era o melhor a fazer. Nós também queremos fazer da mesma forma, servir a alegria. É uma bênção poder fazer parte, né, de poder ajudar a colocar esses tijolos. E Deus deu os dons para cada um de nós. O pastor falou, nós temos o coro, o trabalho de testemunho, diversos trabalhos na obra de Deus. E cada um de nós faz parte desse trabalho. Através do Espírito Santo, cada um de nós recebemos os dons e queremos usar esses dons com alegria. É falado aqui, alegria não quer dizer que vamos ter felicidade todos os dias, né? Pode ser que passamos por momentos de tristezas. E é muito lindo também poder ajudar, mesmo triste, sofrendo, poder ajudar um outro irmão. Isso aí também mostra o tamanho do amor. Quão grande é o amor, que independente das circunstâncias, nós faremos. Faremos porque amamos a Jesus Cristo, consideramos que Ele é maior que todas as coisas. Nossa meta de fé é a salvação eterna da nossa alma. Isso que nós buscamos. E podemos também viver essa alegria eterna ao lado de Jesus Cristo. Não tem nenhuma alegria terrena que pode se comparar com isso. E também nenhum sofrimento. Mas nós queremos poder servir com alegria, né? Como o nosso amado pastor. Se nós temos entusiasmo, temos alegria, nós contagiamos aos nossos amados irmãos. Nós percebemos realmente o sentimento de Jesus Cristo, deixamos trabalhar esse sentimento maravilhoso dentro do nosso coração. Nós não estamos aqui para fazer mais uma atividade. Nós estamos aqui para servir a Deus e ao nosso próximo. Não existe nada maior do que isso, que é servir a Deus. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio para servir. Esse ensinamento que Ele deu para os seus discípulos, para os apóstolos, e que Ele dá para nós, que queremos continuar praticando hoje. Nós queremos servir, né? Como ouvimos nas palavras, servir com alegria. E que essa alegria seja tão grande que possa contagiar os nossos próximos, os nossos irmãos. Amém. Amém. Obrigado. Muito bom. Então, amados, fica assim a mensagem de hoje, né, de servir com alegria, até que venha o Senhor Jesus Cristo. E isso, amados irmãos, ela traz resultados não só, né, na vida, nesse tempo que nós estamos aqui, mas podemos dizer que traz resultados também para a eternidade, né, onde muitos, como nós cremos na vida após a morte, nós cremos que aqueles que partiram, que já estão lá no reino dos mortos, né, e eles têm uma vida, né, pelas suas almas viventes, eternas pelo Senhor, muitos poderão vir a nós e dizer assim, pela sua alegria, né, pelo seu amor, né, pela sua vontade de servir ao Senhor, eu estou aqui também. Então, amados, por isso, o servir a Deus, né, o servir ao Senhor, ele vai além desse momento que nós estamos passando, né? Ele vai até a eternidade. Então, pensemos sobre tudo isso. Agora, amados irmãos, nós queremos, né, chegamos ao final do serviço divino e vamos
orar ao Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, o Senhor mais uma vez nos concedeu aqui momentos muito especiais, onde podemos ouvir a sua palavra, aonde, amado Pai, podemos viver o seu ensinamento, e isso agora tem sido colocado em nossos corações, para que todos os dias nós possamos cumprir a sua vontade, e em cada ato, em cada ação nossa, cada palavra e até os nossos pensamentos sejam guiados pelo seu ensinamento, pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito. Nós lhe agradecemos por tudo isso, Pai, e rogamos que sempre em nossas vidas tenhamos a oportunidade de viver a sua palavra, de estar em sua casa, e isso nos fortalece, isso nos traz alegria também. Amado Pai e bondoso Deus, também olhe para cada um dos seus filhos, que também tem oferendado em sua casa, para que eles também, amado Pai, tenham que cada alma, que as mãos e vidas desses nossos irmãos sejam abençoadas, e que a oferenda também seja administrada pelos nossos apóstolos para serviço e crescimento da sua obra. Pai, proteja-nos agora também pelos nossos dias, dá-nos a sua proteção, a sua ajuda, até a próxima oportunidade, quando estaremos reunidos na sua casa ou pela transmissão. Assim, amado Pai, se o Senhor Jesus Cristo não vier antes. Proteja também os nossos apóstolos e servos. Olhe para cada um dos nossos irmãos. E de uma forma muito especial, nós nos lembramos daqueles que estão doentes, que passaram por cirurgia, ou ainda vão passar por cirurgia, que estão em tratamento. Pai, guie as mãos dos médicos, também ajude para que os familiares, os amigos estejam ali fortalecidos no amparo para transmitir a alegria e a paz. Olhe também, Pai amado, para aqueles que estão fracos na fé, desamparados, tristes, pelos cansados. Pai, dê a eles as forças, permita-nos também ser ferramentas nas suas mãos para poder oferecer, amado Pai, a ajuda e o amparo para esses nossos irmãos que, amado Pai, perderam a esperança e estão fracos. Olhe também, amado Pai, pelos nossos familiares, amigos. Muitos não participam conosco aqui da sua obra, mas que nós amamos e, amado Pai, como demonstração desse seu amor, pedimos ao Senhor que olhe por eles e proteja. Pai amado e bondoso Deus, olhe também por aqueles que passam por violência, aqueles que estão em meio a guerras, a lutas, que eles não se sintam abandonados, esquecidos. Pai, pedimos que o Senhor esteja ali, dando as forças e o amparo também. E agora, Pai, colocamos aos seus pés o pedido mais especial, o mais importante para cada um de nós. Senhor, encurte os tempos, envie logo nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Pai, ao demais, conceda-nos pela sua graça, pela sua misericórdia. Rogamos tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Muito bem. Amados, se o coro tiver um hino, por favor. Número 2, pode sim. Bem, amados irmãos, desejamos todos que tenham um excelente domingo, junto aqui com o amado pastor Felipe e também os nossos irmãos do coral, o organista e todos os irmãos aqui da parte técnica. Então, desejamos que tenham um excelente domingo e até a próxima oportunidade. Obrigado.